Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso BMC New Deal aqui da BMC News, né, com oferecimento da Rush Capital, inclusive nossa parceira em todo este programa aqui. A gente fala sobre todo o mercado de investimentos alternativos, né? Então tudo aqui que não é bolsa de valores e criptomoedas está no BMC New Deal. A gente já falou aqui sobre cannabis, vinho, música, inteligência artificial e tudo mais, e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, só que sobre plataforma, facilitação, para facilitar pagamentos e tudo mais. Eu tenho aqui a honra de receber o Thiago Guillon, que é cofundador da Jota. Seja muito bem-vindo aqui, Thiago. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, tá? Obrigado pelo convite, Rafa. Então, sempre um prazer falar do Jota, então estamos aqui para falar. Essa é a minha primeira pergunta, é do Jota ou da Jota? Do Jota. Do Jota. Então, me explica um pouco para a galera de casa, o que é o Jota, o que vocês criaram, me conta um pouco sobre vocês. Então, o Jota, basicamente, ele vem para facilitar a automação dos empreendedores, tá? Uhum. Então, ele é uma plataforma conversacional. Então, imagina que a gente construiu um assistente financeiro dentro do WhatsApp. Então, a gente quer trazer uma nova realidade para os empreendedores, que é ele gerir o empreendimento dele, facilitando as automações financeiras, tudo direto para o WhatsApp, com a simplicidade que é mandar um áudio e fazer uma transação, fazer um pagamento. Então, a gente trouxe, eu acho que uma nova geração, de uma nova era, assim, de um fintechs, eu acho que de falar de banco de uma forma conversacional, o mais simples possível. Então, a gente fundou o Jota em julho do ano passado, com essa característica, né? Então, a gente foi para o mercado de fato em janeiro, para a gente facilitar as transações financeiras dos empreendedores. Então, aí vamos lá. É um produto focado 100% no B2B. Hoje a gente fala B2B, mas quando a gente fala de B2B, empreendedores brasileiros, ele tem um pouco do empreendedor informal ainda. Então, a gente hoje atende tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? Então, quem tem uma pequena empresa ali e aquele cara está se formalizando, hoje a gente consegue atender os dois públicos, né? Então, você tem o PME ali e o maiorzão, é isso? A gente está indo nos pequenos, né? Então, a gente está atendendo muito empreendedor hoje, que ele é marginalizado, eu acho que de plataformas tecnológicas. Então, aquela pessoa que está começando, tem um faturamento de até 100 mil reais por mês. Então, geralmente, aquele empreendedor que ele tem poucas pessoas ali, mas muito voltadas à operação e ele cuida do financeiro por si só. Então, a gente atende esse público, né? Então, são tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas ali de pequeno porte. Então, aí, vamos supor, eu gosto inclusive de uma expressão, você já assistiu aquela série The Office, que é maravilhosa, eu adoro, e o chefe lá, né, que é o cara mais engraçado, que é o Michael Scott, ele fala, tem uma cena que ele fala assim pro contador dele, me explique como se eu tivesse 5 anos de idade no negócio. Porque ele fala, me explica como se eu tivesse 10. O cara explica que ele não entendeu de novo. Ele fala, me explica como se eu tivesse 5, vai, vamos tentar simplificar. Então, me simplifica, como se eu tivesse 5 anos de idade. Eu sou dono de uma sorveteria, vamos supor. Sorveteria, tô marginalizado. Por que eu vou pegar o negócio, por que eu vou contratar o serviço de vocês? O que você vai me ajudar? Então, vamos lá. A gente fala muito da conveniência e a simplicidade das transações financeiras, né? Então, a gente imagina que o Jota, ele tem que ser visto como os empreendedores, como os funcionários que ajudam ele a facilitar o dia. Tá. Então, se eu te falar assim, qual a dificuldade de você fazer um pagamento de um boleto, não perder seus boletos, fazer uma transação bancária, pagar um boleto, né? Então, com o Jota, ele mesmo vai conseguir fazer tudo de uma forma muito automática, né? Então, ele não precisa parar o fim do dia dele para sentar no computador e resolver toda a parte financeira. Ele é tão simples quanto o Jota vai conseguir auxiliar ele, assim. Então, ele vai te lembrar dos boletos, ele vai te ajudar a fazer operações financeiras, algumas contas. Então, ele vai ser visto como funcionário para o empreendedor, né? Então, a gente tem, cara, casos de o cara faz 200 Pix, 300 Pix por mês. Então, se você botar, assim, eu acho que nessa quantia de tempo, né? Estima 10 horas salvadas. Então, a gente quer muito descomplicar, né? Então, a gente está ainda no âmbito transacional dos pagamentos, né? Mas a gente quer evoluir cada vez mais para ajudar o empreendedor de fato em todas as questões financeiras que ele tiver. Então, basicamente, vocês estão querendo extinguir o caderninho do padeiro. Exatamente. Né? Toda padaria tem o cara com caderninho lá, tem um óculos geralmente, né? Tal, o cara fala, hoje, né, foi 100 reais de pão, 200 de pão de queijo, no toque de caixa foi tanto, é isso? Exatamente, assim, eu acho que quando você digitaliza, né, então a gente hoje vive numa era de inteligência artificial, então hoje a gente consegue atender as pessoas de forma muito personalizadas, né, então hoje a gente começa assim, cara, como eu consigo ajudar ele em todas as transações? Então, imagina que ele vende ali o sorvete dele, a padaria, e a gente consegue ajudar no final do mês assim, cara, quanto eu gastei, quanto eu faturei essa semana, com quem eu gastei mais, como eu posso poupar meu dinheiro. Então, a gente quer ser além do assistente financeiro, mas uma ajuda de fato ali para o empreendedor. Assim. E aí, por exemplo, nesse sentido, hoje, você tem, principalmente depois da pandemia, você tem muito negócio que acontece
fora ali meio que do estabelecimento, né? Então, a padaria, vamos supor, se eu tivesse uma padaria, boa parte das vendas da padaria hoje também são feitas através de iFood, de WhatsApp, de Rappi. Como é que vocês fazem para conseguir condensar esse tanto de informação de plataforma diferente para continuar ajudando esse cara? Tem algum tipo de complicação nisso? Vamos lá. A gente está num layer ainda das transações, né? Uhum. Então, a gente está interessado em, sim, vamos participar de todo o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do empreendedor, né? Tá. Porque, de fato, a gente quer participar. Cara, eu tenho que conhecer, de fato, todas as suas transações para poder te ajudar. Então, se você faz o iFood, o Rappi e tudo mais, a gente está condensando, fazendo a sua conta digital. Certo. Então, a gente vai saber tudo que entra e tudo que sai. Então, a gente faz esse layer de transação, que é o produto que está hoje, né? Mas no futuro, a gente quer ser muito mais que isso, né? Então, imagina que a gente quer entregar, eu acho que muito mais as funções, as dúvidas, o que o cliente não sabe fazer. Então, a gente está fazendo essa parte de transação, mas no futuro cara, quem está me dando mais dinheiro? Quem é o melhor produto? Então, a gente quer meio, cara, ser um assistente financeiro de fato. Então, isso hoje ainda, a gente vê que esse público hoje, ele basicamente não tem nada que agregue na gestão dele. Então, imagina que ele está ali no caderninho de fato. Então, pequenas, médias empresas, grandes empresas, geralmente tem um time do financeiro que cuida dessa parte para entregar informações para tomar decisão. Sim. Mas o público que ele não tem, né? Então, a gente está enxergando que esse público menor, de empreendedores, MEIs e tudo mais, a gente consegue tanto ajudar ele na transação quanto na gestão financeira do negócio. Mas aí vocês querem matar o contador, então, é isso? Essa lógica. O contador tem a figura ainda de aprovar, mas a gente quer auxiliar ele na gestão, né? Então, Entendi. a gente quer, ele se sentir, cara, com o Jota, ele ganhou 2 ou 3 funcionários. Então, a gente, além de ajudar na gestão financeira, a gente quer fazer algumas jornadas de cobrança, de negociação. Então, acho que com esse mundo de AI hoje, permite com que a gente construa coisas muito inteligentes, de fato, que agreguem valor, né? Então, a gente acha que, cara, no futuro, o AI ali, acho que na palma da mão. Então, a gente brinca também que a gente está trazendo o AI na palma de milhares de brasileiros hoje, que eles conseguem usar, de fato, a AI para o negócio dele, assim, para a operação e tornar uma operação cada vez melhor. E aí, por exemplo, para vocês, como é que vocês ganham dinheiro nisso? É assinatura? Vamos lá. Hoje, o produto que está hoje, ele não ganha... A gente não tem lucros, né? Então, a gente vê novas formas no futuro de ganhar essas linhas de receita, né? Então, imagina que o empreendedor ele precisa de novas formas de pagamento. Ele precisa de uma maquininha, um link de pagamento, e a gente está pensando que essas novas linhas vão surgir daí. Eu acho que também o empreendedor hoje brasileiro precisa de crédito, né? Então, a gente está pensando como é que a gente encaixa nessa jornada, cara, de oferecer crédito para os nossos empreendedores, dado que a gente tem todo o conhecimento da jornada dele e tudo mais. E eu acho que uma terceira ponta também que a gente está pensando bastante, eu acho que é a parte de agentes, né, de AI. Então, cara, como é que eu consigo agregar valor para ele e o empreendedor querer topar, acho que pagar uma taxa para ele. Então, você vê muitas figuras de AI de empresas, eu acho que atendimento ao cliente, então o cara paga de fato quando a AI do atendimento ao cliente resolve o problema do cliente, quando a AI traz algum cliente mais qualificado, então você paga por aquele negócio. Então, eu acho que no futuro a gente vai construir agentes que, de fato, eles trabalham para o nosso empreendedor, né? Então, essa pode ser uma nova linha de receita que a gente vai poder pagar cobrar um FII, né? E ele vai querer porque, esse é um negócio que eu não gosto, que eu não sei fazer, então me ajuda a construir essa nova frente na minha operação. O que é uma linha forte em relação a qualquer empreendedor, né? Você tem que saber suas fraquezas, né? Melhor que suas forças, tem que saber suas fraquezas, porque senão a empresa não anda. E aí, por exemplo, hoje estava me contando muito sobre esse pequeno e médio empreendedor, que é um foco de vocês. A gente tem uma noção de tamanho desse mercado no Brasil hoje, ou de quanto esse cara, enfim, produz, ou algo do tipo? A gente tem uma noção disso? Hoje a gente tem a noção da quantidade de PJs e MEIs, né? Então, imagina que temos 37 milhões de brasileiros que estão nesse patamar, né? Então, geralmente são brasileiros que quiserem fazer seu próprio negócio, tocar a sua operação, ou brasileiros que quiserem mudar de carreira, então, infelizmente, tiveram que sair da sua carreira normal e tiveram que tomar a decisão de empreender para continuar ganhando ali sua renda, né? Então, a gente mira milhões de brasileiros, então o Jota, ele a gente tem um sonho ambicioso de atender milhões de brasileiros, de trazer a inovação ali para essa turma que geralmente são pessoas que gostam muito da operação, então eles gostam de fazer o que fazem, mas tem muita dificuldade na parte financeira, né? Então, acho que a parte financeira tem que ser muito bem facilitada, eu acho que todas as ferramentas que usam hoje. Então, a gente tem a possibilidade com o Jota, eu acho que trazer, essa facilidade, simplicidade. Então, a gente brinca que tudo tem que estar a uma distância de um mouse, né? Então, eu fazer uma cobrança de um boleto,
eu fazer uma emissão de nota fiscal, eu fazer um Pix, um pagamento, um agendamento. Então a gente brinca que hoje a gente vê que muitas plataformas financeiras estão cada vez mais complexas, né? Então você brinca que tem 3 menus grandes com 19 botões, então todo mundo gasta muito tempo, acho que para aprender a ferramenta. E hoje que a gente construindo o Jota com uma plataforma convencional, você está tipo a uma distância de um áudio para fazer uma transação, né? Então acho que no futuro a gente está só começando. De um áudio? De um áudio. Por que um áudio? Imagina que você pode mandar um áudio, enviar um Pix para a Mariana, minha noiva, de R$10. Certo. O Jota, ele entende, né? Ele envia. E ele envia. Então, hoje ele envia através de uma senha, né? Então, o WhatsApp hoje é a plataforma de desenvolver o Jota, né? Então, o WhatsApp hoje ele vem ajudando bastante empresas a conectar direto no WhatsApp. Certo. Então, hoje o brasileiro, 93% dos brasileiros usam o WhatsApp por mais de 1 hora e meia, né? Então, o brasileiro confunde um pouco do lado pessoal com empresas, né? Certo. Então, seu lado, tá todo mundo usando aquilo. Então, o WhatsApp ele veio dando ferramentas para a gente poder fazer tudo dentro do WhatsApp. Então, imagina que o Jota é tão simples quanto mandar um áudio para fulano, ou você quer fazer uma cobrança para alguém, ou gera um QR Code de cobrança de R$150, ele te gera um QR Code de cobrança e você simplesmente encaminha para a pessoa que quer cobrar. Certo. Então, hoje, a gente brinca que o Jota ele tem que entender tudo que o empreendedor quer e fazer aquela ação. Mas aí, a ideia é excelente, mas isso não é meio perigoso, não? Porque o WhatsApp... Tem muito golpe por aí, não tem não? Assim, enfim, se o cara roubar o celular do cara que tá, por exemplo, usando o Jota lá, ele vai conseguir roubar o dinheiro da empresa dele também? Ele não vai conseguir fazer porque hoje a gente se preocupa muito com a segurança dos nossos clientes, né? Então, acho que você fala, trabalhar a parte de banco digital, assim, é um negócio que pro cliente é super importante, então é um negócio super delicado, então a gente usa todas as ferramentas possíveis, né? Então, imagina que a gente trabalha muito a segurança, então todas as transações, eles exigem senha, né? A parte de cadastro, a gente usa reconhecimento facial também, então a gente conseguiu plugar direto na jornada reconhecimento de biometria, né? Então, o WhatsApp hoje também fornece informações como você trancar uma conversa, se você quiser, e você só abre aquela conversa com sua biometria, sua digital de fato. Então, hoje a gente sente que o WhatsApp consegue, como plataforma, nos dar toda a segurança, além de toda a segurança que o próprio WhatsApp tem, de chamadas criptografadas e tudo mais. Então, para a gente é super estratégico, eu acho, o WhatsApp como ferramenta, mas que passa segurança para o cliente. Então, quando a gente fala de segurança, é um negócio que a gente olha diariamente como a gente consegue melhorar, mas hoje é transação com senha, biometria, reconhecimento digital do dedo. Então, hoje a gente está super seguro, né, de a gente conseguir dar segurança completa para os clientes. O WhatsApp é fantástico, né? Ele te dá um universo que vai desde você conseguir fazer dinheiro numa empresa até figurinha de bom dia com um cara com uma caneca de cerveja logo de manhã. Bom, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso BMC New Dia, na volta muito mais desse papo. Fique por aí. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o Thiago do Jota, que eu tinha falado da Jota, do Jota, aqui sobre essa coisa do mercado de pequenos empreendedores e tudo mais, como é que eles conseguem facilitar a vida. E hoje, qual que é a dor desse cara, meu? Nossa, eu falei muito como o Caeto Maia, né? O Caeto Maia no programa dele. Qual que é a dor desse cara? Não, mas um abraço para o Caeto Maia, inclusive. Mas qual que é a dor desse cara que tem esse pequeno negócio, essa pequena empresa? Você falou agora há pouco, inclusive, essa coisa dele misturar muito o pessoal, ou profissional com o intelectual. Então, igual falam, ou então o pessoal com o profissional. É muito essa coisa do empresário hoje, esse é o maior problema que vocês conseguem ver? Cara, eu converso com bastante clientes, né? Então, acho que o Jota, os clientes conversam com a plataforma e você consegue sentir um pouco da dor e a gente faz a proximidade com o cliente. O que eu acho assim, o cliente hoje está muito focado na sua operação, né? A gente fazer a sua operação dar certo, o sucesso dela, então as vendas, então como é que atinge os clientes. Mas ele nunca dá muita atenção à parte financeira, né? Então é muito comum o empreendedor perder prazo de pagamentos, pagar taxa de juros, não ter muito a lidar ali o dia a dia com ele, os controles financeiros, né? Então hoje ele está muito mais interessado na operação em si, mas na parte de gestão acho que ele não tem tanto tempo, né? Então a gente fala que o Jota, ele tem, a gente veio para o mundo, acho que para salvar tempo e dinheiro do empreendedor, né? Então quando a gente fala dessas duas esferas, são coisas super importantes para quem empreende. Então eu acho que o tempo, a conveniência é algo que a gente tem que entregar valor para o cliente. Então não é o cliente lembrando de pagar um boleto, é o Jota ativamente lembrando esse cara, né? E quando você fala de taxas também, eu gosto super relevante que é assim.
Hoje o Banco Central, ele permite que os PIX ali sejam todos gratuitos, para quem é pessoa física. Mas o PJ já é facultativo, né? Então, quando você vê empreendedores, eles ainda sofrem de muitas taxas, né? Então, você pagar um PIX, uma pessoa jurídica, elas têm custos atrelados, né? E a gente, como J, a gente falou, cara, o nosso ideal aqui é salvar tempo e dinheiro dos empreendedores, a gente não pode cobrar por coisas assim, né? Então, a gente tem que cobrar por coisas que tragam valor para o cliente. Então, tem clientes, pô, que quando começaram a falar com a gente, usar o J de fato, economizaram R$500 por mês de taxa que eles pagavam para bancos mais tradicionais e tudo mais. Então, eu acho que é muito a gente não deixar ele perder a mão do negócio dele, né? Então, acho que é a coisa mais importante que tem. Eu acho que o empreendedor hoje, ele tá sob controle, acho que tudo na gestão financeira. E é muito engraçado, né? Porque eu sou muito fã dos repórteres Ronda do Consumidor. Adoro. Celso Russomano, Ben Mendes, a patrulha do consumidor hoje em dia. E toda vez que eles vão no local para questionar uma empresa sobre alguma coisa que eles não fizeram direito com o consumidor, geralmente o BO a gente não tinha noção da grana, nós fizemos alguma besteira aqui. Então, o cara comprou um sofá, o sofá era verde, veio marrom, não entregaram o sofá, por exemplo, porque a gente não tinha grana de fluxo de caixa, lá. Então parece que é sempre isso, né? Uma questão que é até meio engraçado, né? Não tem nada mais importante no negócio do que o dinheiro do negócio, porque senão o negócio fale. E as pessoas, elas só subestimam muito, não? Você acha que isso é uma questão meio que vem da educação financeira do brasileiro, e aí o cara já não sabe lidar com a vida financeira dele. Aí a partir do momento, ele cria uma empresa, porque teve uma boa ideia, e aí ele deixa de cuidar também, além da vida dele, ele deixa de cuidar da vida financeira de umas 100 pessoas que trabalham com ele. É meio que essa lógica, assim, é um problema genético, assim, de crônico. Eu sinto que a educação financeira do Brasil, assim, é um negócio que deveria ser mais bem falado, né? Eu acho que desde o colégio, ali, da comunidade. E eu acho que o Jota pode ter muito essa postura, assim, de ser um assistente financeiro. Então, o Jota, ele é treinado hoje para responder questões, dúvidas financeiras. Então, você pode perguntar para o Jota, eu tenho um custo no meu produto de tanto, eu queria ter uma margem de tanto, me ajuda a precificar esse produto, né? Então, eu acho que essa parte de questão financeira é super importante para o brasileiro, e eu acho que o Jota pode exercer esse papel. Ele, cara, com os clientes que a gente tem hoje, ele pode ser consultado, né? Então, eu acho que pela inteligência artificial ele tem a capacidade de entender o seu problema e te dar a melhor solução, né? E é engraçado que a inteligência artificial ela muda constantemente, então a gente está sempre acompanhando novas notícias, para ter sempre a fronteira do conhecimento, eu acho, da inteligência artificial. E a cada mês que passa, eu acho que a inteligência fica cada vez melhor. Então é meio que surpreendente, assim, eu acho a capacidade que eles têm de ajudar na gestão financeira. E falando sobre fluxo de caixa, a gente quer ter muito essa noção, então eu acho que à medida que o Jota ele vai integrando mais no seu negócio, a gente vai sabendo as suas contas futuras, a gente vai sabendo como está teu ganho diário para conseguir te ajudar, né? Então, Rafael, você tem tantos para pagar na semana, você precisa de tanto em caixa, está faltando tanto. Então... O Jota comigo ia ficar maluquinho, velho. Papo reto, ia ficar maluco. Ia ficar... Nossa senhora, ele ia falar, meu Deus, tanta dívida. Brincadeira, tô brincando. Um beijo pro Serasa, me manda mensagem direta. Não, brincadeira. Mas vamos falar um pouco ainda sobre essa questão do mercado hoje aqui no Brasil. Você estava falando, são 37 milhões de mês, PJs. E vocês ajudam esse cara, por exemplo, a declarar imposto? Hoje a gente faz o informe de rendimento, então a gente entrega, então os clientes que eram do ano passado a gente entrega, mas... Vocês vão matar o contador, pô. A gente mandou pra ele certinho, assim. Que isso, cara? Vocês vão matar o contador, pô. Eu gosto da minha contadora, tadinha, velho. Ela me ajuda. Por que isso? Não, mas o simulador do futuro tava certo mesmo no negócio que ele tava falando. Não, mas pra esse cara, a gente tava falando sobre a dor dele muito financeira, mas é uma dor também de não saber expandir o negócio também. Ele sai... Ou às vezes ele quer fazer franquia, ele acha que o negócio dele é de franquia, não é franquia. Ou enfim, às vezes ele deveria franquear e não franquia, ou enfim, um monte de coisa. Vocês pensam ao longo do tempo em acabar ajudando esse cara como desenvolver o negócio dele, a conseguir ajudá-lo a realmente projetar, sair da sorveteria da esquina e virar um mega big rival da Bate de Latte, por exemplo? Cara, esse é um desafio muito legal, sim. Então a gente imagina naquele negócio de a gente ajudar o empreendedor a crescer. Então a gente criar agentes que ajudam nele em planejamento, né? Então eu acho que quando a gente chegar nesse nível, realmente a gente vai chegar onde o Jota quer, que é realmente ajudar o empreendedor a tocar o negócio, né?
Então, eu acho que quando você fala de planejamento, eu acho que você vai ter uma pessoa para você conversar e compartilhar seu planejamento, seus números, sua projeção. E o Jota ali, entendendo o seu negócio de fato, ele vai te ajudar, te auxiliar. Então, a gente acha que se for uma dor do empreendedor de fato, de expansão, que é acho que todo empreendedor quer expandir seu negócio, ter mais franquias, ter mais lojas. Então, o Jota, ele vai conseguir entender e ajudar. Assim, quando a gente chegar nesse patamar, eu acho que a gente vai chegar onde a gente quer estar. Então, hoje, a gente fala muito transacional, mas esse, basicamente, ele é o básico para a gente continuar evoluindo. Então, hoje eu não consigo te entregar informação com planejamento de novas aberturas se eu não souber como funciona o seu negócio. Uhum. Mas no futuro, quando a gente tiver essa base bem estabelecida, a gente vai conseguir entregar mais valor cada vez mais para o empreendedor. Então, sim, é uma das coisas que a gente tem muito em mente, assim, eu acho, de ajudar o cliente a tocar. Então seria como virar o CFO do cara. A gente fala também de CFO as a Service, Uhum. então a gente tem esses termos também. Então, pra gente, quando a gente chegar nesse patamar, a gente vai ter entregado realmente o valor de fato. Certo. Mas aí não gera um problema? O que acontece? Aí agora eu vou trazer questões filosóficas aqui no BMC New Deal. Gostamos, Schopenhauer, não, brincadeira. Mas vamos lá. Em teoria, o mercado, ele é feito de ganhadores e perdedores. Então, tem empresas que vão ser ligeiras, tem empresas que não vão ser ligeiras. Se todo mundo tiver um excelente CFO, por exemplo, ao lado dele, para conseguir expandir, isso não pode gerar um problema numa cadeia de negócios ou numa lógica de se todo mundo ganhar também não tem nenhum problema? Eu vejo muito mais como um ganha-ganha, Uhum. né? Então, a gente conversa meio como a gente consegue ter empreendedores usando o Jota e pessoas que usam na mesma rede usando o melhor do Jota, né? Tá. Então, imagina que eu acho que a ideia da plataforma é muito mais a gente conseguir entregar valor, entregar know-how, entregar informação, e eu acho que a comunidade em geral vai conseguir lidar melhor com isso, né? Então, acho que quanto mais informação, as pessoas vão conversar melhor para ter melhores negócios, né? Então, para mim, eu enxergo muito mais como um ganha-ganha, né? Do que eu acho que uma competição ali de negociação e tudo mais, porque eu acho que o mercado ele tem muita oportunidade, eu acho que em tudo, então, para a gente como um Jota, eu acho que a gente consegue agregar muito valor assim, nas negociações, nas interações entre eles. Então, a gente vê muito como a gente cria uma rede cada vez melhor com o Jota para a comunidade. E aí você estava falando, então, tem gente... em algum momento vocês pensam em chegar no pessoa física nesse negócio? Hoje, o que é interessante, né? Então, como a gente olhou o empreendedor tem tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, então a gente tem a esteira da pessoa física. Então, a gente como pessoas físicas, então quem está escutando hoje que não tem empreendedor, você pode usar o Jota. Então, imagine que são as mesmas funcionalidades hoje que a gente tem. Então, você pode fazer o seu Pix, você vai ser lembrado dos seus boletos na pessoa física. Então, hoje a gente fez para as duas esteiras. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem usar o Jota. Então, hoje a gente vai muito mais na direção do empreendedor. Então, a gente vai fazer coisas que o empreendedor usa, mas a pessoa física também usa essas coisas. Então, a pessoa física tem que pagar Pix, tem que pagar boleto, tem que ser lembrado. Então, a pessoa física geralmente quer fazer uma categorização dos seus gastos. Então, o Jota vai conseguir também agregar para pessoas físicas, né? Então, hoje a gente está com os dois lados, né? Que podendo usar o Jota assim, da melhor maneira possível. Para o cara conseguir controlar os gastos dele, né? Então, tinha um... Qual que foi aquela inteligência artificial? Ela foi comprada pelo Nubank, eu acho. Todo mundo usava para fazer controle. Do nada, eles só sumiram, assim. Era uma boa ideia, que eles estavam iniciando. Era um beta que era assim, era a lógica de... mas era só pessoa física, não tinha B2B. Que era a lógica de... Rafael, gastou demais, hein? Vamos parar de comer na Faria Lima, vamos, entendeu? Era aquela coisa, e era bom, ajudava as pessoas. Mas enfim, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais esse assunto aqui. Já voltamos. Estamos de volta no nosso BMC New Deal desta semana, um papo muito bacana com o Thiago Guilhon, que é lá cofundador do Jota. A gente está falando sobre pagamento e tudo mais. Eu queria falar um pouco sobre, como eu já falei, aqui a gente fala sobre o mercado disso. E esse mercado de inteligência artificial para ajudar em finanças, vocês não são os únicos não. Vocês têm rivais, vocês têm concorrentes. A disputa tá acirrada, Fórmula 1, brincadeira. Mas assim, onde é que vocês se diferenciam dos competidores? Qual que é a lógica? Por que a pessoa tem que escolher o Jota ao invés dos outros no mercado? Então vamos lá, acho que a maior diferença do Jota hoje é focado em empreendedores, né?
Então você vê muitos bancos novos, muito focado para pessoa física. Então eles estão sempre agregando ali valor de cartão de crédito, investimento para pessoa física, mas acho que ninguém foi tão fundo com a pessoa jurídica, né? Então você vê nos últimos 5, 10 anos, eu acho que o desenvolvimento para pessoa física foi algo incrível. Então acho que a facilidade de novos bancos entrando, então foi trazendo mais funcionalidades. Mas para a pessoa jurídica, eu acho que não está no mesmo nível da pessoa física, né? Então eu acho que ninguém nunca deu uma atenção como deve ser prendido para a pessoa jurídica, né? Então toda a nossa construção é focada no empreendedor, né? Então eu acho que a gente tem o que alguns bancos fizeram 10 anos atrás que revolucionaram, a gente tem a oportunidade de fazer agora, né, para os empreendedores. Então eu acho que essa esteira nossa de inteligência artificial, foco 100% no desenvolvimento do empreendedor, eu acho que é algo que a gente como Jota vai conseguir desenvolver junto com os clientes, né? Então eu acho que essa atenção genuína ali no empreendedor é algo que ninguém fez como fez para a pessoa física, né? Então acho que esse é o nosso maior diferencial. E aí, por exemplo, a nossa plateia aqui, inclusive a nossa plateia maravilhosa aqui conosco, fez uma pergunta no nosso break sobre questão de boleto. E aí, porque, por exemplo, hoje há uma dificuldade muito grande do empreendedor em gerar boleto. É difícil, moroso, as empresas ganham muito dinheiro com burocracia, é um trampo danado, o cara tem que ir para a subprefeitura, pegar metrô, muita trampo. Vocês em algum momento planejam criar uma funcionalidade de gerar boleto, por exemplo, esse cara? A gente quer fazer tudo que o empreendedor faz, então hoje a gente faz a geração de QR Code do Pix para receber a transação, mas a gente quer fazer boleto, né? Então o que é interessante é que a plataforma com Jota, os empreendedores conversam com ela. Então hoje a gente fez mecanismo de ficar além das conversas e tirando os outputs. Então os clientes pedem boleto, né? Então a gente quer fazer uma geração de boleto tão simples quanto um envio de mensagem de texto, um áudio, né? E o que é mais legal, assim, a gente tem muito desejo, acho que, de entregar essas facilidades, tudo de gratuito, né? Então você vê empresas fazendo geração de boleto, mas sempre tem uma taxa fixa, um valor, tudo mais, sempre embutido naquele boleto. E a gente quer fazer tudo gratuito, né? Então tá assim nas próximas semanas, então eu convido todo mundo que usa o Jota, eu acho que a gente toda semana tá lançando novas funcionalidades. Então essa tá ali na boca do gosto para sair. Então a gente tá querendo entregar tudo de valor. Então quando a gente fala de boleto também é uma dificuldade. Quando a gente fala emissão de nota fiscal, então emissão de nota fiscal sempre é um negócio muito complexo. Você tem que estar na secretaria, você tem que pedir pro seu computador. E a gente também quer desenvolver a emissão de nota fiscal tão simples quanto no WhatsApp. Você quer emitir uma nota fiscal de R$150 para meu fornecedor tal, e ele emite a nota fiscal e te ajuda a tocar o negócio. Então eu acho que são frentes que hoje são difíceis para o empreendedor. Então ele gasta tempo para aprender, gasta tempo para fazer, e a gente consegue, com o Jota, com a AI ele ajudando, cada vez mais simples, né? Então a gente quer cada vez ter mais funcionalidades, mas mantendo a mesma simplicidade que tem hoje, tão simples quanto mandar uma mensagem. É o que a gente busca. Perfeito. Me fala um pouco sobre você. A gente aqui no BMC New Deal temos um quadro que eu acabei de inventar. Que é... Conta sobre sua vida, sobre sua carreira e o que você quiser. Eu vi que você é torcedor do Bragantino? Red Bull Bragantino? Eu ganhei aquela bolsa de presente. Ah, né? É? De quem? Do Eduardo Sacha? Camisa 9 de lá? Não? Brincando. Mas me conta. Você veio da onde? Você fazia o que antes do Jota? Fala um pouco sobre Então vamos lá. Eu sou cearense, então... Conterrâneo, meu. Brincadeira. Sai de sacanagem. Eu sou de Fortaleza. Ia ser muito bom se eu tivesse inventado isso. Pô, genial. Não, mas eu realmente sou de Fortaleza. Ah, legal. Enfim, por favor. Então, eu tenho 31 anos, sou de Fortaleza. Então, sou nascido e criado em Fortaleza. Então, passei minha infância toda, minha adolescência. E aí, no colégio, ali naquela parte de vestibular, então, lá em Fortaleza, a galera fala muito do ITA, de engenharia e tudo mais. Então... cedeu, então, cara, eu tinha um sonho de estudar. Só tem gênio em Fortaleza. Você que não sabe, desculpa, eu tenho que puxar a sardinha pro nosso lado aqui. O Ceará é um dos estados do Brasil, talvez o estado com mais gente inteligente do Brasil. É inacreditável. Assim. E eu não tô puxando assim sardinha, eu sou nascido em Fortaleza, sou criado por mineiros, cresci em São Paulo e tudo mais. Então eu posso puxar sardinha para um monte de estado aqui, que eu tenho um monte de sardinha para puxar. Mas é que o Ceará é realmente impressionante. A educação é muito forte, é muito desenvolvida, assim, é coisa de maluco. Ou o cara vira um gênio em áreas assim, ou o cara vira um gênio da comédia, porque o que tem de gente engraçada no Ceará, e dá pra ver que eu claramente não fui pra área de gênio bilionário, né? Eu fui pra piadinha, não tem jeito. Brincadeira, não. Mas, por favor, me conta. Aí, então, o pessoal foi pro... Aí, tipo assim, pra mim, eu gosto muito do Ceará, então... a gente tem muita gente que trabalha no Jota, que é cearense também, então a gente foi puxando muita gente lá.
Então, saí de Fortaleza para estudar no interior de São Paulo, no ITA. Então, pô, foi um movimento super legal. Então... Você estudar no ITA? Tá vendo que eu falei de gênio? Do Ceará? É isso aí, cara. Impressionante, inacreditável. Você falou como se fosse assim, eu fui no posto de gasolina, né? Fui abastecer o carro, fui pro ITA de bobeira e, enfim, e aí? E aí, tipo, lá... Pra fazer um cursinho no ITA, né? Tipo, tranquilo. Mas, assim, pra mim foi uma faculdade excelente, assim, eu acho que muito mais a comunidade. Então, hoje, acho que o ITA, acho que o maior diferencial que tem hoje lá são o relacionamento que você faz lá. Claro. Então, a gente vem trazendo muita gente do ITA pra trabalhar no Jota, então tem uma comunidade também. Eu acho que as pessoas atraem gente boa, então a gente gosta muito de, cara, acho que 2 perfis assim, de gente trabalhando no Jota, eu acho que é pessoas inteligentes e super engajadas, então com super confiança. E lá no ITA eu fiz engenharia de computação e tudo mais, e minha carreira, eu acho um pouquinho depois do ITA, eu fiz o último ano de estágio na Ambev, então comecei, acho que minha carreira profissional na Ambev, então... Maravilhoso, você foi trabalhar num dos melhores lugares do Brasil, tem cerveja pra caramba, pô, maravilhoso, né? Quem não gostaria? Cadê? E aí? Mas lá, assim, pô, acho que a Ambev foi uma escola pra mim, então passei no trainee, então você tem uma dinâmica lá de conhecer a empresa como um todo, você passa desde a entrega, a logística, de vendas, trade marketing, pra mim foi uma escola, então lá eu fiquei até sair do Jota, então... Acho que tive a oportunidade de voltar pro Ceará, então vou sair do ITA para voltar para casa. Você voltou pro Ceará? Voltei para casa, exatamente. Caraca! Me perguntaram onde você quer treinar a parte de vendas. Pô, se tiver a oportunidade... Onde? Beach Park. Agora, lá no Insano, vamos vender pra galera descer lá de cima, lá em Aquiraz. Não. E aí? Aí eu fui pra lá e tipo, assim, foi muito legal porque pô, foi a cidade que eu cresci, então voltei para trabalhar lá, então acho os comércios, os bares, restaurantes, então foi algo que foi super interessante para mim. E fiquei lá por 6 anos, então... Eu acho que minha carreira foi muito comercial e trade marketing junto com a operação de fato. Fantástico. Então, para mim, pô, deu muita bagagem ali, eu acho, de como as coisas funcionam, como é que os empreendedores tocam o negócio. Então, para mim, foi incrível. E aí, 2 anos atrás, eu vim para São Paulo, mas para tocar uma parte mais de produto. Então, olhando a visão nacional ali, como é que a gente tem a operação de vendedores mais ativa, mais eficiente, né? E aí, eu passei mais 2 anos aqui. Foi quando recebi o convite, eu acho, de construir a ideia do Jota. Então a gente começou o Jota de fato, acho que 1º de julho do ano passado, né? Então, eu acho que o Davi, que é o idealizador do conceito, eu acho, do Jota, e a gente juntou um time ali para construir, foi um negócio, acho que foi uma mudança de carreira que eu fico super feliz de ter tido, né? Então acaba que eu acho que a Ambev te forma muito como profissional e tudo mais, e aí você sempre tem aquele lado de querer empreender seu teu negócio, então eu acho que eu pude botar essa carreira. Eu acho que hoje no Jota, então estamos... acho que foi uma mudança de carreira super incrível. Hoje eu estou lidando mais com a operação de fato, então os clientes, então suporte ao cliente, como a gente tem um Jota para atender melhor a turma. Então, para mim, eu acho que eu ainda tive essa perna de estar ali em contato com a turma, os empreendedores, os clientes, foi um negócio que está sendo incrível. Assim. A principal pergunta é, você é leão ou vozão? Sou leão. Leão. Você é Sou leão. Lion. Você é Lion, não tem jeito. Você é do Lion... Lá do Fortaleza, tá feliz da vida, então eu sou vozão, cara, não tem jeito. Eu sou torcedor do Santos, mas no Ceará eu sou vozão. Me fala um negócio. Você contou um pouco sobre essa questão de você voltar pro Ceará para principalmente entender como é que funciona o dia a dia daquele empreendedor. Você acha que hoje no mercado, principalmente no mercado que vocês atuam, que é um mercado de tecnologia voltada para esse cara, ainda um distanciamento muito grande entre o que a Faria Lima pensa e o que é a realidade do brasileiro no dia a dia dele, das dores dele de fato? Achei esse ponto é super legal. Então a gente tenta no Jota estar super próximo dos empreendedores. Então a gente faz muita rota, eu acho que para os centros das cidades, para o interior. Então a gente costuma estar sempre em contato. Então todo lugar que eu vou, toda vez que eu faço uma compra, eu sempre mostro o Jota para os empreendedores, para muito escutar o que é que eles pensam, né? Então eu acho que esse tato, assim, de estar sempre próximo, estar sempre escutando, é um negócio que a gente nunca pode perder assim a mão, porque eu acho que o empreendedor, ele sabe quais são as dores, né? E a gente tem que estar sempre ali escutando, sempre aprendendo, sempre olhando como é que o empreendedor faz hoje. E o que é interessante que é... Só um segundinho aqui. Milton Nascimento apareceu aqui por favor, continua. Então, os empreendedores, eles conseguem desenrolar o negócio deles de algumas maneiras, e a gente tem que estar ali para aprender como é que ele está lidando, né? Então, eu acho que a gente fica aqui em São Paulo, mas a gente está querendo sempre estar conectado, né? Então, eu acho que quando a gente viaja, quando a gente volta para casa, a gente tem que estar sempre conversando, que é um negócio que a gente não pode perder a mão, assim, nunca. Pô, e aí, por exemplo, ainda sobre essas dores do dia a dia ali,
Para quem não foi pro Ceará ainda, vá. O Ceará, ele tem uma coisa que é muito interessante, que é esse empreendedorismo de turismo também. Que ele funciona para conseguir trazer aquele cara ali. Você tem, por exemplo, o motorista de van. Eu vou dar um beijo pro Maurivan, que eu sempre quando vou lá, eu vou no Maurivan. O cara, ele passa o dia inteiro, o negócio dele é ele mesmo, levando as pessoas sempre para baixo de van. Ao mesmo tempo, ele tem lá os restaurantes que ele vai levar o cara, na Praia de Iracema, por exemplo. Aí tem lá os acordos entre os caras de van. Vocês acham que o negócio de vocês vai estar 100% desenvolvido quando vocês conseguirem atingir? E essa é uma pergunta capciosa. Tudo bem que nada é capcioso porque você fez ITA, mas tudo bem. Você acha que vai ser um momento que vocês conseguirem atingir o grande cara, o big, banco e whatever, ou é o cara tipo o Maurivan lá, que é motorista de van, que dentre as negociações complexas, isso é uma coisa complexa pra você ver da Faria Lima pra ajudar o cara lá, que o cara tem parceria de 5% de cada cliente que for em tal restaurante, específico aquele restaurante, tem que tirar e tem que deputar, e tem que tirar a taxa, e tem que ser tarifado, e cada coisinha do cara, um cara que ele gera uma big mudança na microeconomia. Qual que é o caminho que o Jota vai levar para conseguir realmente estar ali? Eu acho que o Jota, ele tá muito mais interessado no dono da van, no Maurício da van, porque eu acho que a gente começou, acho que muito claro nossa ideia, que esses pequenos empreendedores, os autônomos ali, eles estão muito marginalizados, então eles têm a dor latente do negócio, né? Então hoje o Maurício deve passar o dia na van, então o tempo dele é muito precioso, eu acho que na condução, no atendimento ao cliente, então esse é o cara que hoje está desassistido, né? Então hoje ele não tem um time por trás para dar o suporte para ele na gestão financeira. Geralmente, se ele for contratar pessoas, ele vai contratar pessoas para atender cliente. Então, ele não vai atender para fazer a parte financeira. Então, hoje, meu sonho com o Jota é atender ele da melhor maneira possível. Então, seja ele auxiliando nas cobranças, seja ele vendo quem pagou, quem não pagou. Então, a divisão, a negociação com o restaurante. Então, a gente está muito mais interessado hoje. E aí, quando a gente atender esse cara super bem, que a gente vai evoluindo. Então, hoje no Jota, a gente tem muito a clareza de entregar produtos perfeitos, com super qualidade, mesmo que a gente tenha menos feature agora, mas que as que estão no mercado sejam perfeitas, né? Então hoje a gente vai conversando, então para mim, quanto mais conversar com o empreendedor é melhor, para você sentir a dor dele ali na ponta, o que ele precisa para facilitar. Então hoje a gente brinca que tem um colega meu, um amigo, que hoje ele toca um subdistribuidor, então basicamente ele faz várias entregas no caminhão dele, e ele falou, cara, meu tempo é super precioso. Então às vezes eu estou dirigindo ali, para um sinal, eu mando um áudio e eu faço um pagamento de uma entrega, de um fornecedor. Então, o dia dele ele é tão intenso que eu acho que essa parte financeira, ele não precisa mais parar no final do dia para resolver. Ele vai resolvendo ao longo do dia nas paradinhas dele que ele tiver para resolver as transações. Então, eu prefiro muito mais atender ele da melhor maneira possível, né? Para depois ir evoluindo, eu acho, na escala de empresas e tudo mais. E aí, puxando por esse lado, a gente conversa muito em outros programas aqui, principalmente no CryptoCast. A gente tem visto pequenos empreendedores ao redor do planeta, talvez esse seja o caminho que o Brasil pode acabar tomando, a Argentina já tomou esse caminho, de colocar cripto, por exemplo, dentro dos negócios deles. Então hoje em Buenos Aires, por exemplo, você vai pegar um táxi, você consegue pagar no peso argentino em dólar ou em cripto, por exemplo. Porque a moeda foi muito fraca, eles precisam de dólares da economia e tudo mais, inflação, tudo aquela história que a gente já está cansado de ouvir. Dá algum BO para vocês, algum fuzuê, o cara, por exemplo, fazer negócio em diferentes moedas? Por exemplo, o cara não recebe só em real, ele recebe em dólar. Porque turista deve ser muito isso, o mercado de turismo deve ter muito isso. O cara recebe, ao invés de real, ele recebe em dólar. Ou ele recebe em cripto, porque é mais fácil. Às vezes o cara vem de El Salvador, por exemplo. E aí, dá algum problema hoje pro Jota conseguir administrar isso? Hoje o Jota ele tem 100% no real, então hoje a gente não aceita moedas, a gente vê alguns clientes pedindo ali no chat para ter câmbios, né? Então a gente vê uma necessidade, mas hoje eu vou falar assim, nos próximos 12 meses eu acho que a gente não vai, a gente tem tanta, oportunidade de atender hoje o brasileiro na massa como um todo, que eu acho que nos próximos 12 meses a gente não vai estar olhando geralmente como a gente atende novos câmbios, né? Cripto e tudo mais, mas quem sabe no futuro a gente conseguir ter uma infraestrutura cada vez melhor, acho que o Banco Central consiga facilitar para a gente, como banco, como uma fintech, nessas transações. Então, hoje, nos próximos meses, a gente não vai conseguir desenvolver. Os clientes pedem já. A gente está acompanhando ali, acho, as necessidades. Mas, quem sabe, no futuro, a gente conseguir ali fazer câmbio e tudo mais. Então,
eu acho que a gente tem que estar sempre de olho ali no empreendedor, né? Então, eu acho que o que o empreendedor quiser, o que ele tiver dificuldade, a gente vai conseguir atender um dia. Maneiro. Vamos para um rápido intervalo aqui e na volta muito mais o nosso BMC New Deal aqui na tela do BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal desta semana, um papo muito bacana com o meu conterrâneo, Thiago, lá do Jota, cofundador do Jota, o Jota que facilita muita coisa para muita gente em relação a pagamento e tudo mais. Me conta, para esse cara conseguir entrar no site de vocês, como é que ele pega o produto de vocês? Porque você estava comentando sobre a dificuldade que é hoje novas tecnologias serem adotadas pelo empreendedor e tudo mais, porque é muito complexo. Eu faço um programa de criptomoeda, por exemplo, isso é um assunto que a gente comentou na semana passada, o quanto que é complexo cripto, assim, é muito difícil, sabe? Hoje o cara erra um número de uma carteira enorme, sabe? Ele perde $1 milhão de dólares em Bitcoin, entendeu? E isso é extremamente difícil de entender, né? Minha avó vai comprar um repolho no supermercado, você já vai querer colocar 0.0012 Bitcoin, sabe? É difícil. Então, como é que faz? Como é que vocês fizeram para esse cara conseguir se cadastrar, ter uma jornada do consumidor mais tranquila? Boa. Eu acho que quando a pessoa usa o Jota, ela começa a ver a simplicidade desde o início do cadastro, né? Então, ele é tão simples quanto compartilhar um contato no WhatsApp. Então, a gente brinca que todo mundo aqui, acho que a maioria dos brasileiros já tem o Jota no WhatsApp. Então, basicamente, toda a experiência, ele é toda dentro do WhatsApp. Então, você não precisa baixar aplicativos, não precisa baixar nada. Então, basicamente, é você ter um contato. Então, a gente sempre recomenda entrar no site, né? www.jota.ai. Então, lá você vai ver um pouquinho da experiência do produto. Então, lá tem como funciona, para você entender como é que é a experiência. E vai ser direcionado para o WhatsApp. Então, depois que você cai no WhatsApp, toda a experiência é dentro do WhatsApp. Então, você faz sua biometria, você envia seu documento, você manda o seu CPF e toda a experiência lá dentro. Então, eu acho que em 3 minutos, assim, você consegue criar sua conta digital. E é tão interessante que os clientes perguntam, mas tem app? Não, não tem app. Todas as experiências são feitas lá dentro. Então, você faz suas transações, você consulta seu saldo, consulta seu extrato. Então, todas as interações são dentro do WhatsApp. Então, é uma facilidade, acho que desde o início, né? Então, a gente, os brasileiros em geral tem vários apps. Então, hoje não tem mais espaço no celular. Então, hoje a gente tomou a decisão de fazer, qual é o jeito mais simples possível? É dentro do WhatsApp que todo mundo já tem, dentro do seu celular. Então, eu convido todo mundo a entrar no Jota, né? Então, ter essa experiência. Hoje é 100% gratuito, então todas as transações, todas as consultas, é sempre de graça, não tem nenhum custo. E aí você vai conseguir ter a experiência, eu acho, de uma inteligência artificial, de fato, na prática, ajudando o seu dia a dia nas gestões financeiras. Como é que tem sido a adesão da galera no serviço de vocês no Brasil? Como é que tem sido isso daí? Porque imagina que deve ter um super conceitinho, não? Sempre vem as perguntas, né? Eu acho que quando você traz uma nova era, sempre tem aquele receio de algo novo. Então eu acho que é sempre mais legal quando alguém te conta do produto, que você tem alguém confiante que já usa e pratica. Então a gente sempre incentiva muito que as pessoas divulguem o Jota para os seus amigos. Então, aquelas pessoas que têm experiência legal, e é tão simples quanto você compartilhar um contato num grupo de família, um grupo dos amigos, falar assim, galera, tem algo novo aqui, experimentem mandar, né? Então, quando a gente tem alguma pessoa falando, você acredita cada vez mais, né? Mas hoje, eu acho que o WhatsApp ali sempre é meio confundido com, acho que, clonagem e tudo mais, mas mesmo acho que nesse cenário, o seu dia está todo protegido, né? Então, toda a parte de senha, a parte de biometria, então a gente sempre tenta tirar o máximo possível, então nossas comunicações são muito voltadas a isso, e são as dúvidas que chegam pra gente no atendimento, né? Então, a gente tem um atendimento super humano, acho que toda pergunta que chega a gente atende em 2 minutos, né? Então, nossa meta é pra gente cada vez mais tirar dúvida, deixar a pessoa cada vez mais com aquela segurança, de fato, de usar. Então, eu acho que pra gente tá sendo uma experiência super incrível, assim, acho, da construção do WhatsApp, relacionamento com o WhatsApp, da gente construir algo super seguro, super, cara, revolucionário, eu acho, no momento que a gente tá hoje. Tá certo, tá certo. E aí, o que tá vindo por aí? Próximos passos? Qual o futuro do Jota hoje? Eu acho que o futuro do Jota, acho que no próximo mês, eu acho que a gente quer terminar todas as funcionalidades de um banco tradicional, né? Então, geração de boleto, emissão de nota fiscal, agendamento de pagamento. Então, a gente vai ter todo aquele
o padrão do banco, né, normal. E eu acho que os meses de junho, julho, já vai trazer, eu acho, um negócio muito mais sofisticado, que é auxiliar, de fato, na gestão financeira. Então, a gente quer trazer, cara, ajuda no fluxo de caixa, ajuda nos pagamentos. Então, a gente quer trazer realmente o assistente financeiro, né? A gente quer começar novas linhas, eu acho, de apoio. Então, novas formas de conseguir o pagamento, as cobranças, então, link de pagamento, maquininhas. Então, toda essa parte de payments, né, que o empreendedor precisa hoje, e começar a estruturar a parte de crédito, né? Então, como a gente consegue, eu acho que, de antemão, ter tudo que o empreendedor precisa, né? Então, acho que a gente vai conseguir agregar cada vez mais, acho que, no final, para o empreendedor. Então, acho que quando você fala de AI, a gente está com 2 meses e meio, acho que, do lançamento, e toda semana sai algo novo, que eu acho que os clientes ficam cada vez mais animados pelo que vem pela frente. E a gente, cada vez vê as pessoas usarem cada vez mais, né, e a gente tornar cada vez mais relevante ali para os empreendedores. Hoje o cara que usa o Jota, ele tem vestido muito a camisa, assim, é um cara muito, vira fã da marca, como é que tem sido? Eu acho que a gente está querendo desenvolver uma comunidade, a gente brinca de Jota Lovers, então são aquelas pessoas que... A melhor coisa para fazer sua marca é criar um Jota Lovers, né, realmente. Então, tipo, é legal você receber feedback das pessoas, então tem um feedback assim, cara, eu acho que eu não sabia que eu precisava do Jota até conhecer o Jota. Como é que você faz para não ser confundido no Google quando joga Jota Lovers com Jota Quest Lovers? Como é que faz? Para o cara não cair e falar assim, pô, queria um assistente de pagamento. Ou o cara chega lá na comunidade de e fala assim, porra, eu acho que o Rogério Flauzino tava aqui. Isso rola? Rola no... A gente, na busca do Google, a gente fica trabalhando porque tem Jota Quest, tem Jota de Jota Info, então... Tem Jota rival nosso, inclusive, que é jornalismo também. Né? Mas a gente sempre trabalha no cenário de banco, de pagamentos, então a gente sempre vai com as perguntas atreladas, e eu acho que à medida que a gente vai sendo mais conhecido, o Google mesmo vai nos ajudando, né? Então a gente está nesse cenário, eu acho, de, cara, criar uma comunidade, eu acho, trazer uma sensação. Então é super legal, eu acho que o dado cliente, esses caras que mais amam, falando assim, cara, eu acho que eu vou encerrar meus outros bancos e só usar o Jota. Então é um negócio que, pô, a gente fala assim, cara, estamos no caminho certo, que a gente está conseguindo, cara, em poucos meses ali, entregar valor de fato. Então os clientes ficam super surpresos, eu acho que é sempre legal mostrar o Jota para essas pessoas, que as pessoas sempre falam assim, cara, isso aqui funciona? Ele vai entender isso aqui, cara, seja por uma foto, seja por um encaminhamento de um boleto, um PDF, o Jota ali, ele entende e já faz a ação que você quer. Maravilhoso. Então, quando você mostra, assim, é sempre uma surpresa, né? Então, eu acho que é um prazer, assim, as pessoas falarem do Jota, divulgarem. Então, meus amigos, pô, todos usam, eu sempre converso com eles, espalha a funcionalidade nova. Então, acho que é uma comunidade que a gente está querendo criar, eu acho que super forte, que fale, dissemine o Jota, assim, em geral. Cara, vou te dar uma ideia de propaganda, tá? Ó, já te dando aqui a ideia. Jota Quest tá acabando, beleza? Você vai pegar Rogério Flauzino, conterrâneo dos meus pais, inclusive de Alfenas. Vai meter o Rogério Flauzino e falar, você achou que eu tinha saído do Jota? Agora meu Jota é novo. Lau! Jota.ai, explode. Cara, isso daí ia ser de coisa gigante. Tiagão, conterrâneo, obrigado, viu? Pela sua presença aqui no nosso BMC New Deal. Foi uma honra. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com o público de vocês. Então, pô, sim, muito obrigado pelo convite mesmo. Muito obrigado. Quando quiser voltar aqui à nossa Faria Lima, volte pra gente aqui no nosso BMC New Deal, que é uma honra enorme. Tá certo? Boa sorte lá no Jota. Boa. Valeu. E a você que nos acompanhou no BMC New Deal dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los conosco aqui neste, que é o programa, que é a casa do investimento alternativo na TV brasileira. Eu vou ficando por aqui, é claro, novamente agradecendo a nossa parceira aqui na Rush Capital, que está conosco nesse projeto. Também siga a gente nas redes sociais, bmc.news. Estamos no TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, onde você quiser, a BMC está com você. E também no portal bmcnews.com.br com as principais notícias do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem com muito mais BMC New Deal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!